Outra coisa, outra dúvida em relação à hemorroida. A pessoa que usa a roupa, vou citar um exemplo. Tem pessoas que eu conheço que se acordam, digamos, de 5 horas da manhã e passam um dia inteiro de calça jeans. Aí vai até de noite, trabalhando com atividade sem tomar banho, muitas vezes não troca a cueca e tal. Isso também, esse tipo de higiene pessoal também facilita também? Não. Não? Não, isso é mito. Mito. Pode favorecer outras coisas, algumas infecções locais, infecções fúngicas, mas hemorroidas não. Interessante, né? Eu fiquei curioso para saber de uma coisa. Sobre essa questão dos tratamentos, teve um caso que você falou que é, inclusive, intervenção cirúrgica que é necessária. O pós-operatório é complicado porque é uma região que passa fezes, né? O pós-operatório, ele pode ser muito doloroso ou não. Hoje em dia, com a utilização do laser, a gente consegue diminuir bastante essa dor do paciente no pós-operatório. Algumas técnicas que a gente usa de bloqueios anestésicos também ajudam. Então, a gente prescreve o paciente uma boa analgesia para casa, mas eu sempre digo ao paciente, olha, não tem como eu dizer como vai ser sua dor no pós-operatório. Eu vou fazer tudo para que isso seja o mínimo possível. Mas isso vai muito de paciente para paciente, do tipo de hemorroida, então, dos cuidados que ele vai ter de seguir as orientações à risca, do intestino funcionar bem no pós-operatório. Então, assim, e outra coisa, a única região do corpo que a gente opera e não descansa é o ânus. É verdade. Não tem como. Não tem como. Não tem resguardo, né? Então, porque a pessoa se alimenta, a pessoa tem uma vida... Tem que evacuar, a gente tem que evacuar no pós-operatório. Se não evacuar, é Senão pior. É um problema, né? A pessoa que tem pior. uma outra dúvida interessante em relação a essa questão de evacuar. Existe uma quantidade de vezes que a pessoa pode considerar regulares a ida ao banheiro? Ótimo. Né? Os pacientes perguntam muito no consultório, doutor, o que é evacuar bem? Evacuar bem é você ter uma rotina. O ideal seria que a gente conseguisse evacuar todos os dias e que essa evacuação não fosse dolorosa, né? Existe até uma escala que a gente tem no consultório para que o paciente diga o formato dessas fezes. Então, vamos dizer assim, que o ideal seria que a gente evacuasse igual a pasta de dente, sai. Entendeu? Naquele formato, mais pastoso, mais bem formado, e que essa evacuação fosse diária. E a pessoa que não consegue evacuar? Como é que... Aí a gente precisa corrigir. Tem que investigar, né? Tem que investigar, e a gente também precisa corrigir os hábitos de alimentação, de atividade física ou não. Então, a gente precisa... O intestino, ele funciona bem com fibras, água e atividade física. Então, a consulta proctológica, ela não é só examinar o local. A gente tem que orientar o paciente do estilo de vida dele. Mudar, corrigir essas coisas, porque todas juntas vão favorecer com que o paciente evacue bem. Tem porque a gente vê, né, que é um assunto que é muito delicado, né? O pessoal que... O dia a dia... Eu sinto muita vez nessa tecla, porque... O mundo está muito corrido, o mundo está muito louco, o mundo está muito frenético, né? E as pessoas se cobram muito. Todo dia você se cobra. Por exemplo, doutora, a pessoa que está com essa situação de defecar, a pessoa que só defeca sem ter consistência, defeca de uma maneira rala, essa pessoa, ela é identificada a pessoa como tem algum tipo de problema, a pessoa tem que ligar o sinal de alerta. Tem que ligar, sim, o sinal de alerta. Tudo que foge do normal das fezes precisa ser investigado. Então, nem a gente pode ter um bolo fecal endurecido demais, nem mole demais. Né? Então, e se você tem um intestino que funciona de uma maneira, um belo dia ele começa a funcionar de um jeito totalmente diferente, também precisa ser investigado. Tem que investigar, João Gabriel. Uma coisa interessante que eu vejo sobre esses temas que envolvem saúde hoje em dia, nas redes sociais, são pessoas que procuram soluções rápidas e fáceis. Por exemplo, eu vejo... Vamos fazer uma dieta ou algum chá milagroso aí para resolver seu intestino. Dieta dos 100 dias. Como é que vocês veem isso? Milagroso. Qual o risco que a pessoa corre a tentar fazer uma dieta ou algum chá ali? Chá verde. Tem muita gente que toma chá verde. Vamos perder agora 10 quilos e você vai tomar um chá verde aqui para evacuar. É perigoso, né? Tem muito isso. É perigoso, né? O que costuma dar certo é aquilo que você faz com constância. Então, mudar os hábitos de alimentação para o resto da vida, a gente precisa corrigir isso. Não tem nada milagroso. A gente pode usar, sim, algumas medicações boas para ajudar o intestino a funcionar, mas sempre tentando corrigir esses hábitos ruins que o paciente tem. Uma coisa que acontece muito no consultório são os pacientes que estão utilizando essas canetas emagrecedoras.
que chegam com a constipação bem importante e, às vezes, essa constipação leva o paciente a ter fissura ou crise de trombose hemorroidária. Então, a gente tem que ter cuidado com esses tratamentos que são feitos sem acompanhamento médico, porque sempre traz um efeito colateral que precisa ser corrigido. Muita gente está tomando e tendo diarreia, né, sofrendo muito, né, doutora, com isso? As canetas dão mais constipação. Dão muita constipação. Umas mais, outras menos, mas todas levam o paciente a ter constipação. Aí como é o procedimento da senhora? Quando chega esse pessoal, chegou no consultório, tomei a canetinha, e agora, doutora? Sem médico, e agora? Não, então a gente não vai descontinuar o tratamento. Eu posso orientar o paciente a procurar um endocrinologista, um nutrólogo, um profissional que acompanhe essa questão do emagrecimento, e aí eu vou ajudar ele a regular o intestino dele. A gente vai fazer um estudo no consultório. Como é que ele evacua, de quanto em quanto tempo, como são essas alimentações, como é a ingesta de água, tudo isso vai ser corrigido. Interessante, né? A pessoa faz a besteira, né, João Gabriel? E a bomba vai para a doutora. Não, mas é interessante, mas tudo é uma consequência, né? O corpo humano, né, e a vida, né? Você age, você toma, né, uma determinada medicação, às vezes sem prescrição, sem orientação, né? Tem vários efeitos. E a gente sabe como hoje está moderno. Muito, você vê, a gangue da canetinha, aqui na João Pessoa, estavam lá botando para quebrar nas farmácias aí. E aí essa turma que compra essa gangue da canetinha, muitas vezes não tem orientação médica, acaba tendo um problema, uma consequência grande para o profissional relacionado. Sim, às vezes o paciente chega até em urgência, né, em abscesso anal. O abscesso anal, ele é uma urgência proctológica. A gente tem que levar o paciente para o bloco e operar. Então, assim, precisa ter orientação de fazer uso das canetas, mas com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Nutricionista, nutrólogo, proctologista, se necessário. Fundamental, né, João Gabriel? Doutora, como é que a gente pode diferenciar a hemorroida de uma fissura anal? São coisas diferentes. A hemorroida é um vaso que cresceu, estufa, pode causar dor nas crises, mas fora da crise costuma ser indolor. A fissura é um corte. Então, sempre que o paciente vai evacuar, ela está ali doendo e pode sangrar. Sangrar mais que a hemorroida. Pode sangrar mais? Pode sangrar. Na verdade, a fissura sangra mais que a hemorroida. Porque a hemorroida, ela incha e dói, mas a fissura, ela sangra e dói. Por que a dor é tão intensa, doutora? Porque é um corte. Imagina as fezes passando numa região que está cortada. Sabe aquela sensação que eu costumo sempre fazer o comparativo para os pacientes, que a fissura é como se fosse uma afta no ânus. Então, dói bastante. Os pacientes se queixam bastante da fissura. E o tratamento? O tratamento para fissura vai depender. A gente tem a fissura aguda, que é aquela recente, que surgiu ali há menos de 8 semanas, que ela tem uma ótima resposta a tratamentos com pomada. E hoje a gente usa também o Botox na região anal. Também? Também, para tratar a fissura. E quando essa fissura ela se torna crônica, ela não cicatriza mais. Aí precisa que a gente faça a retirada cirúrgica. Nesses casos, a gente também pode associar o Botox para ter uma melhor resposta. O que é que acontece? O paciente que tem a fissura, muitas vezes ele tem um comportamento ruim do músculo do ânus. Então, aquela sensação de ânus apertado ou aquela dificuldade que o paciente tem de começar a evacuar. Tem pacientes que chegam e dizem, doutora, quando eu vou começar a evacuar, dói muito. E aí, depois que sai o início das fezes, o restante sai com muita força. Então, é uma evacuação muito dolorosa. E aí, o paciente, ele chega no consultório... Nas últimas. Muitas vezes, eles deixam para procurar a gente ali já depois de um certo tempo, e isso vai mudar completamente o curso da doença, porque até 8 semanas a gente tem uma ótima resposta com medicação, com pomadas, né? E após isso, os tratamentos vão ficando mais difíceis, mais invasivos. E muita vergonha, né? Muita Por vergonha. ser uma área tão delicada, aquela vergonha de querer mostrar, doutora, aquela coisa, e isso tem que acabar, né, doutora? E a fissura pode evoluir para algo? A fissura, o paciente pode ter um abscesso dessa fissura, e esse abscesso pode virar uma fístula, mas assim, doenças malignas, câncer, não. Né? A fissura pode evoluir nesse aspecto, de inflamar mais, de doer mais. E a fissura também precisa ser investigada, porque tem uma outra doença que pode causar uma fissura anal, chamada doença inflamatória intestinal. Que, na verdade, a doença não está só no ânus, o intestino ele está todo doente. E a fissura ela é só a pontinha do iceberg. Eita, aí o médico já olha e diz, meu amigo, já vem outra bronca. Isso. Tem que analisar como é que está a saúde do intestino, né? Isso, exatamente. Às vezes é a própria consequência, né? A pessoa acha que é a causa, mas lá
Às vezes é só o sinal de que outra coisa está ali por trás, né? São situações, viu, João Gabriel, que é muito complexo, né? A gente acha que é uma brincadeira, não, eu deixo... E é aquela pessoa que diz, não, eu vou fazer depois o exame, vou mostrar depois. Essa pessoa aí tem que se preocupar, né, doutora? Tem que se preocupar. O vou deixar para depois, ele é perigoso, né? Muito perigoso. Muito perigoso. Tem um tema interessante que o pessoal hoje associa muito a questão da saúde intestinal com a saúde mental. Dizem que existe uma correlação disso. Então, quando a pessoa está constipada ali, tá sem conseguir evacuar, tá, a pessoa está enfesada, tem até aquele termo, né? Tem. Popular, né? A pessoa está enfesada, está com raiva e tal. Existe mesmo essa relação? Como é que vocês veem hoje essa ligação do intestino com o cérebro? É bem próxima, porque assim, o termo enfesado realmente é aquele paciente que não está evacuando. Fica cheio de fezes, a barriga dói, o intestino fica distendido, o paciente fica de mau humor, fica estressado, porque realmente o intestino dele não está funcionando. Isso pode causar muita dor. Quanto mais tempo as fezes ficam no intestino, mais distensão por gases, então o paciente fica inchado, mais difícil na hora de evacuar, muitas vezes. E a gente também tem doenças, a síndrome do intestino irritável, o paciente pode ter uma diarreia secundária, é uma doença que começou ali na cabeça. Então, tem sim, tem íntima relação.